Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Biquíni de Primeira Viagem. Como vocês já sabem, nessa etapa da série a gente está falando já sobre os campeonatos, né? Como que funciona, já falei sobre o check-in, já falei sobre o backstage e hoje eu vou falar sobre as etapas da competição, né? Quando você for chamada lá para subir no palco, qual que é a rotina que vai ser solicitada para você fazer, qual que é o tempo que você vai ter, que horas que você vai fazer o seu desfile individual, que horas que é o confronto, prévias, finais, tudo isso eu vou explicar no vídeo de hoje, tá bom? Então, vamos começar. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve aqui embaixo e dá um joinha pra gente se você está gostando dessa série. Para me conhecer um pouquinho mais, me segue lá no Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo, Mariana Machado, Mariana com 2 N's. Nesse vídeo eu vou explicar como funcionam as etapas dentro da NPC, que é onde eu tenho experiência, onde eu competi. As outras federações, os outros campeonatos, pode ser que a rotina seja diferente do que eu vou falar aqui. Então, se você for competir em alguma outra federação, é bom você procurar ler no regulamento como que vai ser feita as etapas da competição. O que eu vou falar aqui é da NPC e FBB Pro League, tá bom? Então, basicamente, na NPC, a competição ela é dividida em duas etapas principais. As prévias e as finais. Dentro das prévias, que é a primeira vez que você vai subir no palco, você tem duas fases. Uma é a fase que você vai fazer o seu desfile, né, a sua apresentação individual. E a segunda fase é a dos confrontos, onde eles vão pôr várias atletas ali, uma do lado da outra, e vão ficar pedindo as poses compulsórias. As poses compulsórias, como eu já falei em vídeos anteriores, na NPC só tem duas, pose de frente e pose de costas. E as finais é o momento em que eles vão chamar as atletas de volta para o palco para fazer as premiações. As finais, basicamente, é só chamar para premiar. Eles decidem, normalmente, o resultado da competição já nas prévias. Pode acontecer de ter confronto nas finais também, tá? Se, por acaso, eles tiverem alguma dúvida, eles podem pedir para as atletas ali fazerem um confronto novamente. Mas não é regra, não é sempre que vai ter, mas pode ser que eles solicitem. Então, por via das dúvidas, você tem que manter o seu físico ali. Então, vamos falar primeiro da etapa das prévias. O desfile individual, o tempo que você vai ter para fazer esse desfile, depende muito de campeonato para campeonato. Mas, normalmente, o que a gente vê nos campeonatos amadores é que esse tempo é de aproximadamente 30 segundos. Nos campeonatos profissionais, né, que a gente vê a Isa, a Etila, a Angélica competindo, a gente vê que elas têm um tempo muito maior para fazer o desfile individual. Mas nos campeonatos amadores, normalmente esse tempo é mais curto, tá? Geralmente é em torno de 30 segundos. 2 ou 3 poses no máximo. E aí você já sai para entrar outro atleta. Então, como que vai funcionar? Eles vão começar chamando as atletas pelo nome ou pelo número, né? Você recebe um númerozinho quando você vai lá fazer o check-in. E aí vai entrando na ordem que eles forem chamando. Conforme ele chamou, você vai lá, faz o seu desfile individual e vai para a lateral do palco. Depois que todas as atletas entrarem e fizerem os seus desfiles individuais, eles vão chamar de grupos de 5 a 6 atletas para fazer as fases do confronto. Enquanto essas 5 ou 6 estiverem fazendo o confronto ali no centro, as outras vão ficar na lateral do palco, esperando a vez de ser chamada para ir para o confronto. Na hora do confronto, eles vão pedir para ser feitas as poses compulsórias. Durante o confronto também pode acontecer, eles podem pedir para as atletas trocarem de posição entre si ali no palco. Então, às vezes ele troca uma atleta que está na ponta com uma que está no meio, eles vão mudando. Normalmente eles colocam a atleta que está melhor no centro, o segundo lugar ficaria à direita dessa atleta, o terceiro lugar à esquerda. Então, normalmente eles vão posicionando as atletas, vão pedindo para mudar de lugar,
para ficar mais ou menos na conformação que eles já acham que é a que vai ser a da premiação. Não é regra, pode acontecer às vezes deles deixarem numa posição ali e na hora de chamar para premiação a top 1 ser a que estava na direita. Então não existe uma regra, tá? Não é obrigatório isso, mas normalmente quando eles deixam nessa posição já é a posição que vai indicar a premiação de cada uma. E quando eles chamarem as atletas para os confrontos, no caso de ter mais de 5 ou 6 atletas, vamos supor que tenham 10 atletas, aí eles vão ter que chamar 2 grupos de 5. As que forem chamadas para o primeiro confronto, as primeiras 5 chamadas, normalmente são as que já ocuparão os primeiros lugares da premiação. Pode ser que nas finais eles peçam um confronto novamente, aí você entre junto com as primeiras, enfim. Tudo isso pode mudar. Agora eu vou simular mais ou menos como que seria uma dinâmica. Faz de conta que aqui é o palco, aí onde está a câmera são os árbitros, tá? Então a gente vai estar lá tudo atrás do palco aqui esperando, eles vão chamar uma por uma. E aí é nessa hora já que você vai fazer o seu desfile individual. A partir do momento que ele chamou você para entrar no palco, já é o momento do seu desfile individual. Não entra no palco e já vai pro canto. Não, a primeira vez que você subir no palco já é para fazer o seu desfile individual, tá? Então você vai chegar, né, vai fazer um cumprimento e desfile. Tá, tá. Normalmente, nos desfiles, eles pedem para você fazer 2 ou 3 poses no máximo, tá? Então, normalmente faz uma de frente, uma de costas, volta, né? E sai. Tudo que você fizer em cima do palco está sendo avaliado. Não interessa se você está fazendo a pose ou se você está só indo para a lateral do palco. Você vai ser avaliado o tempo todo. Até o jeito de você caminhar está sendo avaliado. Então, se você está aqui toda montada fazendo a pose e na hora de ir para a lateral você faz assim, vai, tipo, perdeu pontos. Então, tem que manter a postura e a classe o tempo todo. Então, sai daqui, vai para o seu lugar, você vai desfilando, chegou na lateral do palco, já monta uma pose e fica ali o tempo todo montada. Não pode ficar assim, né, tá, coçando o cabelo, esperando as outras, não. Você tem que estar o tempo todo ali, montada, porque às vezes enquanto eles estão esperando a próxima atleta entrar, eles vão olhar para quem já está ali em cima do palco e vão continuar avaliando. Porque depois do desfile individual é que ele vai chamar para os confrontos. Então eles já vão, o primeiro confronto já vai ser com os primeiros 5 lugares. Então eles vão te avaliar até enquanto você estiver ali na lateral, esperando as outras atletas fazerem o desfile individual delas. Vai ter árbitro te avaliando. Então, fique esperto com isso. Então tá, aí você chegou lá, tá aqui, né, todo mundo, uma parte das atletas vai estar aqui do seu lado, outra parte vai estar do lado de lá do palco, se tiver muita atleta. E aí eles vão chamar, então, para fazer os confrontos. Vamos supor que eu fui chamada para o primeiro confronto, que eu vou estar entre as top 5. Então eles vão chamar, né, a gente vai lá, vai eu e mais 5 ou 6 atletas. E aí eles vão pedir as poses compulsórias. Aí eles vão falar pose de frente, daí você faz a sua pose de frente. Lembrando que, como eu já falei antes, não tem regra da pose de frente. Eu posso fazer assim, a outra do lado meu pode estar para o outro lado. Tem gente que pode fazer essa pose assim. Então, se você estiver lá e outro atleta estiver fazendo uma pose diferente da sua, não tem problema, tá? É assim mesmo, na NPC, tá? Na NPC é assim, na categoria biquíni. Cada uma faz a pose de frente que tiver preferência. Então, fez lá a pose de frente, eles vão pedir provavelmente uma pose de costas, você faz a transição, vai para a pose de costas. Depois da pose de costas, normalmente eles pedem uma caminhada até o final do palco. Então a gente vai caminhar até o final do palco. Lembrando que tudo que você fizer, você está sendo avaliado. Então caminha com graça, né? Então vai lá, caminha. Foi, parou de costas.
E lembrando, você vai ficar na posição da pose até eles pedirem para mudar. Não tem tempo. Então não é assim, tipo, contei 1, 2, 3, acabou. Não, você fica lá até eles pedirem para mudar. Então, pá, pose de frente. Daí você faz uma pose de frente, no fundo do palco. Aí, quando eles mandarem você voltar para frente do palco, aí você volta para frente do palco. E aí já monta uma pose de frente. Eles podem repetir essa sequência várias vezes, tantas vezes forem necessárias, para ele poder avaliar todo mundo que está ali, beleza? Então é isso, a hora que tiver terminado, eu vou falar obrigado, atletas, podem ir para a lateral do palco, e aí você vai com toda a sua graça e beleza, e ele vai chamar outras atletas para fazerem o confronto. Beleza, pessoal? Entenderam? Vamos falar das finais. As finais depende, em períodos normais, sem pandemia, sem Covid, normalmente as finais ocorrem depois que todas as outras categorias femininas tiverem competido. Então todo mundo faz as suas prévias, wellness, figure, women's physique. Então depois que todas as categorias tiverem feito suas prévias, aí eles começam a chamar para as finais de cada categoria. Esse tempo normalmente demora de 2 a 3 horas. São 2 a 3 horas que você vai ficar lá no backstage, né, fazendo o que tiver que fazer, se você tiver que comer, se o seu treinador falar para você comer, se dar mais uma aquecida, descansar um pouco também. Então você vai ficar lá e aí depois vai subir. Nas finais eles chamam todas as atletas de novo. Todas as atletas sobem no palco, faz um desfilezinho rápido, tá? O desfile quando você for chamada para final, você também vai entrar sozinha e vai fazer um desfile, mas esse desfile é bem mais rápido. E vai para a lateral do palco. Da lateral do palco, pode ser que eles peçam um confronto de novo. Então, esteja preparado se por acaso eles chamarem você para participar de algum confronto. Eles podem ter alguma dúvida com relação à classificação, né, que eles fizeram nas prévias. Então, pode ter confronto de novo nas finais. Mas também pode acontecer de só entrar as atletas e eles já começarem a chamar para as premiações, tá bom? Em épocas, né, como agora tá tendo a pandemia, tá tendo esse negócio de não poder ficar muita aglomeração, para diminuir o número de atletas no backstage, pode ser que eles mudem a dinâmica da competição e as finais sejam logo a seguir das prévias, sem nem descer do palco. Então você vai lá, faz as prévias, desfile individual, confronto, vai para a lateral do palco e eles podem já anunciar as vencedoras a partir dali, que foi como aconteceu no Muscle Contest São Paulo. A gente subiu no palco, fez o desfile individual, fez os confrontos e logo depois do confronto eles já foram chamando quem ganhou, né? E já entregaram a premiação e a gente já ia embora dali. Não precisava ficar esperando esse tempo lá no backstage, né? Até todo mundo competir para você depois pegar a sua premiação. Mais uma coisa, na categoria Open, tem mais uma etapa da competição que é a disputa pelo overall, né? Que a gente sempre escuta aí, campeã overall da categoria biquíni. O que significa isso? Todos os primeiros lugares... Lembra que quando eu expliquei das divisões dentro da categoria biquíni, eu falei que tinha estreantes, novice e open, né? E dentro de cada categoria dessa, tem a divisão por classes, que é classe A, B, C, D e E, da altura das atletas. A disputa do overall é feita por quem? Quem que participa e quem que disputa para ser campeão overall. Na categoria biquíni Open, todas as campeãs de cada classe, por exemplo, a campeã da classe A, a campeã da classe B, a campeã da classe C, a campeã da classe D, todas as top 1 de cada classe da categoria Open vão participar de uma disputa final entre elas e quem ganhar essa disputa é que leva o overall. Na disputa do overall não tem primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. É só overall e pronto. Se você não ganhou overall, você não ganhou nada. Você só ganhou o seu top 1 da sua categoria, que já é muita coisa, mas só para
para explicar que quando você estiver ali disputando o overall, se você não ganhar o overall, você não vai ganhar nenhuma premiação a mais, tá bom? Então, só para esclarecer isso aí, o overall é disputado entre as campeãs de cada classe da Open, Bikini Open, tá bom? Então, se você quer aí ter a chance de ser campeã overall de algum campeonato, você tem que competir na categoria Bikini Open. Fechou? E ganhar, né? Você tem que ganhar a sua classe para você poder ir para a disputa do overall. Bom, pessoal, então é isso o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou ler e responder para vocês. Se você gostou do vídeo, deixa aquele gostei para mim. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve agora mesmo que os próximos vídeos vão ser cheios de informação importante. E para finalizar, eu quero aqui só mostrar de novo meus troféuzinhos de top 1 que eu ganhei na minha estreia no Moça Quantas de São Paulo. Top 1 Open e top 1 estreantes. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!